Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre um pacto feito no Grêmio, né, interno, de dentro para fora, contra a Federação Gaúcha de Futebol e até colocando parte da imprensa nesse processo aí. É o Grêmio contra tudo e contra todos. É esse discurso que tá saindo de dentro para fora do Grêmio e tomara que ele dê certo, né? Porque o importante não é com quem o Grêmio vai ficar bravo. O importante é que o Grêmio dentro de campo consiga transformar todos os discursos em bola rolando e na goleira do adversário. Mas vamos falar mais detalhadamente sobre isso e as últimas declarações, inclusive de uma conversa que eu tive ainda ontem com o vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum. Vamos falar disso? Depois da vinheta. Esse vídeo para Marquespan, a maior fabricante de pão francês do Brasil. Pão francês é sinônimo de Marquespan, Marquespan é sinônimo de pão francês. Pergunta no centro de compras, aí no mercado, no mini mercado que tu costuma fazer tuas compras, pergunta se o pão deles é da Marquespan. Porque se a resposta for sim, é da Marquespan, a garantia tá assim, ó, acima de qualquer suspeita, entendeu? Marquespan, a maior fabricante de pães do Brasil. Porque para nós o pão é sagrado. Bora lá então. Ontem pela manhã, eu vou pegar uma ordem cronológica, tá? Baseado nas entrevistas que nós tivemos no pós-jogo, depois da goleada de 4-1 em cima do Guarani de Bagé, e uma conversa que eu tive rápida com o vice de futebol, Antônio Brum, ainda domingo pela manhã. Por quê? Porque na entrevista do Renato, o Renato ele colocou várias situações, né? O Renato vai sendo perguntado, ele vai respondendo, e eu sempre digo, ontem, ainda no sábado, no pós-jogo, na live, na jornada do Bagé, eu tava rindo bastante. A galera, alguns estavam muito putos assim comigo. Pô, o Bagé tá rindo do quê? Cara, porque a entrevista do Renato é muito engraçada. Porque o Renato é inteligente e ele cria umas situações e ele leva a entrevista pro lado que é mais confortável para ele. Isso é normal dentro de uma pessoa, no aspecto, no dia a dia de uma pessoa inteligente, que é o caso do Renato, tá? Aliás, vamos abrir uma live hoje pra gente atualizar algumas coisas do Grêmio? Tá, sem horário combinado, 7h30, 8 horas, pode ser? Então vamos abrir uma live aleatória aí, fica ligado que eu abro a live aleatória a qualquer momento. Já aproveita, te inscreve no canal, dá o like e aperta o sininho para receber as notificações. O Renato, quando foi perguntado, o Renato trouxe à tona uma situação sobre a Recopa do ano passado, que na verdade não era para ser disputada na Arena, e o Grêmio pagou um valor, praticamente comprou o mando para que o jogo fosse feito na Arena do Grêmio. Nós acabamos goleando, era a estreia do Soares, o Soares fez o hat-trick, tá tudo certo. Bom, esse ano, o Renato tem um ponto de razão, e nós estávamos até conversando sobre isso há alguns dias, antes mesmo da reclamação do Grêmio, no debate raiz. A Federação Gaúcha de Futebol não poderia marcar uma final de Recopa Gaúcha no meio da semana, tipo assim, o jogo quarta-feira, quinta, sexta, no sábado já tinha a última rodada e decisiva rodada da fase de classificação no Campeonato Gaúcho. Tu não pode marcar 3, 4 dias antes uma partida que é uma decisão de título. Se é grande, se é pequeno, não interessa, é título. Há 3, 4 dias de um final de rodada que decide o futuro de quem é rebaixado e de quem fica para a próxima fase. Teve um erro, claro, aí da Federação Gaúcha de Futebol. Só que o Renato, ele traz muito claro, e depois foi abonada as palavras do Renato com a entrevista do Antônio Brum, quando o Antônio Brum usa até o termo, né? Não vão tirar, querem, mas não vão tirar na mão grande o título do Grêmio. Primeiro que eu acho que é natural isso, esse tipo de reclamação, não é de hoje nem de amanhã, isso aí já não foi o último, não foi o primeiro, não vai ser o último, sempre tem esse tipo de reclamação e eu preciso ser coerente com aquilo que eu falo. Se depois do Grenal eu cobrei que a direção de futebol do Grêmio se posicionasse quanto à questão das arbitragens, o que fez o Antônio Brum foi um posicionamento. Bom, ele pode ter sido exagerado, talvez não com as palavras que eu gostasse, mas peraí, eu exigi um posicionamento e ele teve um posicionamento. Sobre o meu contato com o Antônio Brum, o Renato diz, perguntado sobre, acho que foi pelo Matheus Dávila, o Renato diz que não foi ele que mandou, que né, eu não mando nada, tipo, eu não mando no Grêmio. Não sei se foi o Renato, se foi o Salzano que perguntou, acho que foi o Salzano que perguntou. O Renato respondeu, né? Acho que foi o Salzano que perguntou. Porque o Dávila faz a pergunta sobre o grau de comando do Renato, justamente quando na hora da fala do Antônio Brum. E o Renato diz o seguinte: olha, eu não mando em nada. Pergunta lá pro presidente Romildo se eu mandava no Grêmio. E o Renato é muito inteligente com essa colocação, porque se a gente perguntar isso pro presidente Romildo e o presidente assim, não, claro que ele não mandava. O Renato falou a verdade. Se o presidente diz assim, ele mandava sim, aí o presidente fica por incompetente. Então é uma sinuca de bico. Mais uma vez, a inteligência do Renato. Só que o Antônio Brum,
responde dizendo o seguinte, quando é perguntado pelo Dávila: olha, inclusive isso foi uma decisão em conjunto, inclusive de fechar o CT para a imprensa. Que aconteceu já várias vezes, né? O Palmeiras fecha treino, o Corinthians fecha treino, o Inter fecha treino, faz parte do processo. É que o fechar treino desta vez foi uma birra do Renato, foi uma imposição do Renato. Tanto que o Renato diz que não manda, só que logo em seguida o Renato diz assim: inclusive, para os cornetinhas de ar-condicionado aí, até para que vocês tornem mais justas, enquanto não forem justas as críticas, o Renato resolveu agora avaliar o que é justo ou injusto. E ele diz o seguinte: e essa é uma decisão minha, nem estou passando pelo presidente. Até segunda ordem o CT está fechado para a imprensa. Então tem um pacto do Grêmio muito claro contra a Federação Gaúcha de Futebol e também contra a imprensa. Eu confesso a vocês que o posicionamento tem que acontecer, acho que ele é justo para qualquer um dos lados, a gente vive num país democrático, mas o Grêmio reclamava quando o presidente da federação era o Noveleto, porque entendia que a federação perseguia o Grêmio porque o Noveleto era colorado. Bom, o Luciano Oxman agora é gremista e até amigo de toda a direção do Grêmio. Então eu não entro nessa neura, acho que o posicionamento sim, mas considerar que tem algo sendo feito para que o Grêmio não seja campeão, não, o Grêmio tem que melhorar dentro de campo também. A gente não adianta a gente ficar só criticando a imprensa, criticando a federação. Peraí, o Grêmio tá jogando essa bola toda, nós não podemos reclamar do Grêmio. E onde se viu tu não poder ousar criticar um técnico de futebol que ganha 1,5 milhão por mês? Eu não tenho perseguição nada contra o Renato, entendam isso de uma vez, até é chato da gente ficar explicando esse tipo de coisa. Só que o Renato pode ser, o Renato disse ontem, tem uns aí que são apaixonados por mim. Ele tá falando isso pros críticos, não sei se pra mim, também pra mim, pode ser que não. Eu sou um corneta de ar-condicionado, tô aqui no ar-condicionado. E volta e meia eu vou fazer corneta e faz parte do processo. Essa também é a função da imprensa. Ainda mais eu aqui dentro do meu canal do YouTube identificado com o Grêmio. Eu sou um torcedor com o microfone. Óbvio que eu vou falar coisas que vão gostar lá no Grêmio e outras tantas que não vão gostar, mas isso faz parte. Agora achar que quem critica o Renato é porque não gosta do Grêmio, é porque é colorado, é porque... Então, sabe, esse pacto contra a federação e contra a imprensa, eu penso que tinha que ter um pacto pelo futebol dentro de campo, porque isso ainda tá faltando no Grêmio. Mas eu quero, aliás, só para complementar, e aí quando eu conversei com o Antônio Bruno no domingo, o Antônio Bruno deixou claro, reafirmou, não foi decisão do Renato, foi decisão em conjunto com a direção de futebol. Repito, a frase quem disse foi o Renato. Só isso aqui não vai nem passar pelo presidente. A partir de agora o CT está fechado para a imprensa. Então pareceu uma decisão na hora, de improviso, e que teria partido do Renato. O Antônio Brum nega isso. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Vamos fazer uma live hoje então, tá? 6, 7h30, 8 horas, quem sabe 8h30. Vamos abrir uma live aleatória aí pra gente falar das coisas do Grêmio. Até daqui a pouco.